A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Ontem, estivemos aí imprevisto, tínhamos que fazer uma missão, mas hoje nós estamos aqui para trazer uma parte do estudo que vai ser feito, de estudo e pregação. Tenho certeza que essa pregação vai falar muito com a tua alma. Hoje, a partir das 18 horas. Ele vai estar trazendo agora já o estudo sobre as cartas de Salomão, irmãos, os cantares de Salomão. Tem muitas pessoas que estão usando as cartas de cantares de Salomão e romantizando como que se ali o propósito daquelas cartas fosse para a tua vida sentimental. Irmãos, Salomão, ele teve mais de 1000 mulheres, fora as concubinas. Salomão não foi um exemplo de marido. Salomão não foi um exemplo de um homem fiel às mulheres, com a sua própria esposa, Existem exemplos maiores na Bíblia para ser tirado. Mas porque as cartas de Salomão, ela é poética, ela muitas das vezes em poesias, ela romantiza muitas coisas. Então as pessoas pegam essa brecha para criar um modo sentimental para atrair as pessoas. Mas tudo aquelas declarações que Salomão faz, meu amado, minha esposa, é referente muitas das vezes ali a representação do esposo, Jesus Cristo para a igreja, muitas das vezes de Deus para Israel. São duas representações que tem ali dentro, de Deus para com o povo de Israel. Lá fala até das torres de Davi fortificada, fala sobre os dois montes lá representando algo lá que é sobre Israel. E agora nós vamos provar na Bíblia que parcela dessas mensagens de cantares de Salomão é do esposo Jesus para a igreja, para abrir os teus olhos, para você entender e compreender que irmãos, nós temos que andar com a verdade. Nós temos que pregar o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Temos que enfeitar para ganhar inscrito, temos que inventar nada. E assim, e esse rumo que foi tomado para fazer essas mensagens foi um rumo que foi assim, de repente. Porque eu estava exortando e gravando os vídeos a respeito daquele senhor que se diz exortar as pessoas, mas ele não tem capacidade para exortar ninguém. Ele não pratica a palavra de Deus, ele não vive a palavra de Deus, E nós estamos aqui para fazer a vontade, nós somos melhores que ninguém, E esse canal que faz esse stand-up do amor usa muita coisa mística. Até no início dos seus vídeos sempre tem uma trombeta suando, E essa trombeta do Velho Testamento eles ressuscitam, que é para dar um ar mais, de algo assim que a pessoa olha isso, nossa, olha só como, esse casal aí, como esse canal, ele é por Deus mesmo. Olha só o som, dessa trombeta tocando. Irmãos, tome cuidado nisso. Então vamos aqui para o estudo, meus irmãos. No capítulo 8 de Cantares de Salomão, presta atenção do que está falando aqui. Quem é esta que sobe do deserto e vem e encosta tão aprazivamente ao seu amado? Muitos pegam isso aqui e direcionam para o sentimento da carne. Muitos pegam aqui e direcionam para a sua vida pessoal. Mas você vai entender com quem ele está falando aqui.
Quem é este que sobe do deserto e vem, encosta tão aprazível no seu amado? E debaixo de uma macieira, desperta ali, esteve tua mãe com dores, aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Que amor forte como morte, duro como sepultura, os ciúmes e as suas labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar a este amor, nem os rios afogá-lo ainda, que desse todo fazendo de sua casa, por esse amor certamente desprezaria. Então veja que aqui, essa representação está falando, né, das dores, da luz, mas aqui não está falando de parto. Aqui está falando, lembra que Nicodemos falou para o Senhor: porventura eu tenho que entrar no ventre da minha mãe para eu nascer de novo? Não, Nicodemos, você não tem que voltar. Falando do nascimento espiritual. Aqui está falando de Israel florescendo. O nascimento espiritual de Israel, que fala assim, ó: quem é esta que sobe do deserto aprazivelmente, debaixo de uma macieira, desperta ali a tua mãe com dores. Ela esteve com dores, aquele que te deu a luz. Quem que deu a luz? Quem que deu luz à igreja? Jesus Cristo. Onde? Sobre a cruz. Sobre a cruz do Calvário. Lá foi concebido a igreja de Cristo. Nós, igreja. Você, igreja. Estes com dores, aqueles que te deu a luz. Põe-me como um selo sobre o teu coração. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós somos selados com o Evangelho. Quer dizer que o Senhor deu uma luz, o que ele especifica aqui? Que deu a luz, né? A graça, a misericórdia para você, mas que você seja selado com o Evangelho, que você creia no Evangelho, que você coloque o Evangelho de Cristo como um selo dentro do teu coração, selado, que nada possa tirar esse Evangelho do teu coração. Está escrito em Filipenses. Aí diz assim: põe-me como um selo sobre o teu coração e como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, é como a morte. O amor do Senhor foi muito forte por nós. Ele morreu por nós. Ele experimentou da morte. Já pensou um ser eterno que nunca morre? O Senhor é eterno, que não dorme, que não tosqueneja, que não precisa comer, que não precisa dormir, que não tem cansaço. Ele passou tudo isso por você e ainda experimentou as piores coisas que um ser eterno pode experimentar, que foi a morte, por amor de você. Para você ver como esse sentido de Salomão aqui, ele está se referindo do esposo Jesus Cristo para a igreja. Aí aqui fala assim: como forte, como duro, como na sepultura o ciúme as suas brasas, são brasas de fogo e labaredas ao Senhor. Quer dizer que na sepultura, o Senhor trouxe dois sentidos: a vida eterna e a condenação eterna. Lembra que João Batista disse: eis que vem um que eu não sou digno nem de desatar suas alparcas, de tirar suas sandálias, seus calçados, porque eis que eu batizo com água, mas eis que vem um após mim, que é muito mais poderoso, aonde ele batiza com fogo, aonde ele pega a pá e tira toda a palha do trigo e lança sob o fogo e arde, queima. Quando ele está falando de fogo, muitos interpretam como um batismo especial de fogo. Não, irmãos, ele está falando dessa forma assim. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, mas se você desviar dos caminhos do Senhor, você receberá a condenação eterna. Você será queimado como palha de trigo no fogo eterno. Então o Senhor trouxe vida eterna e condenação eterna, porque Ele prometeu da morte,
para te dar salvação, para te resgatar do inferno, das mãos da morte. Aí ele fala, são brasas como fogo e labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogar, ainda que alguém desse toda a sua casa. Agora, irmãos, nós vamos se direcionar essa passagem para você ver como que é os mistérios de Deus. Aqui está falando de águas, né? Foi falado que aqui Salomão fala assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor. O amor de quem? O amor de Cristo para com a igreja. Então, assim, o inimigo, o dragão, a serpente, se levantou para matar a esposa, para matar o povo de Israel, para matar a futura igreja, os futuros discípulos. Porque o evangelho já estava enraizado nos seus corações. Eles fugiram por o deserto. E se levantou as águas, se levantou pessoas, povos, para destruir, para acabar com o povo de Israel. Fala dessa forma assim. Ele diz dessa forma assim. E aqui, irmãos, aqui nós estamos em Apocalipse, paralelo com Salomão aqui, ó. E muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que desse todo. Nós estamos paralelo aqui, ó. As águas não poderiam apagar, nós temos nem os rios afogar, ainda que alguém disse toda a fazenda. Aí aqui, as águas tentaram apagar, tentaram matar, tentaram afogar a igreja. Apocalipse fala dessa forma assim no versículo 14 do 12. E foram dadas a mulher. Qual é essa? Irmão, depois eu vou fazer um estudo sobre, porque nessa 12 de Apocalipse existem várias mulheres, né? Aqui fala de uma, mas aqui no contexto bíblico aparece, se eu não estou enganado, 3 mulheres específicas. A igreja, Israel e muitas outras. Aqui especificamente está falando do povo de Israel. E foram dadas asas, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde sustentou por um tempo, e em tempos e metade de um tempo foram da vista da serpente. A serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio. Lembra que lá em Salomão fala que tentaram afogar, mas não conseguiram afogar, e não conseguiram a amada do Senhor? Veja bem aqui, ó. E muitas águas não poderiam apagar esse amor. Então, o que está falando aqui do povo de Israel, amado de Deus, que a grande serpente tentou matar aqui e foi escondida por um período de tempo. Esses acontecimentos de Israel foi naquele tempo que Deus levantou Moisés. Uma parte ali sobre Moisés, que é onde Deus sustentou aquele povo no deserto. E depois a grande serpente se levantou e lançou a sua boca atrás da mulher, e a água como um rio, para que corresse, como correntesse e fizesse arrebatar. Irmão, aqui a representação de quando diz que o dragão, o diabo, ele abriu a sua boca e lançou contra a igreja águas, foi uma grande perseguição. Foi um grande exército que se levantou para massacrar o povo de Deus, para massacrar a igreja, para destruir, mas não conseguiu o seu êxito, porque o Senhor escondeu o povo de Israel. A grande serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, para pela correnteza fizesse arrebentar. E a terra ajudou a mulher
e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou a sua boca. Veja que aqui tudo um projeto do diabo, né? Deus abriu a terra, consumiu todos os adversários que estavam perseguindo a igreja, o povo de Israel, futura igreja, a nascente do povo de Deus, os descendentes de Davi, os descendentes de Abraão, os futuros discípulos que viriam pregar o evangelho, que viriam escrever as sagradas escrituras, estavam tudo ali. E Deus os guardou nessa grande perseguição que se levantou, né? E Deus escondeu, Deus abriu a terra e engoliu todos os seus adversários que estavam querendo engolir, né, a sua amada, a sua igreja. E aqui de novo fala assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem peitos. Que faremos essa nossa irmã no dia em que dela falar? E ela for um muro, e edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta cercada, e ermos como tábuas de cedro, eu sou o muro. Quem que é o muro? Quem que fala assim, guarda de Israel? Quem que é os muros de Israel? É o próprio Deus. Quando aqui se refere, aqui está se referindo a outra mulher, que fala assim: temos uma irmã pequena que ainda não tem os seus peitos, que faremos? Então aqui estava, né, já tem uma igreja preparada, já tem uma igreja forjada por Deus, já estava em perseguição, mas já tinha outra nascente, outra igreja sendo preparada, não estava formada ainda, porque aqui o que está simbolizando é a mulher quando começa a se formar, né? Quando ela começa a se formar, né? Não vamos entrar em detalhes aqui. Começa a se formar o seu seio, começa a se formar, né? Começa a se formar o seu corpo. Então aqui, né, já tinha uma igreja já formada, porque veja que muitos podem dizer: ah, mas como assim? Irmãos, Deus mandou 7 igrejas, 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Então tem várias vertentes de igrejas. Então aqui, enquanto uma já estava fugindo pelo deserto, e Deus estava socorrendo, Deus estava guardando do inimigo, estava abrindo a terra estava engolindo todos os adversários que queria afogar, queria matar o povo de Israel, né? Nesse sentido figurado, tanto pode ser um exército, como pode ser até naquele momento que o povo saiu ali do Egito e passou pelo Mar Vermelho e veio os cavalos e cavaleiros para matar aquele povo. Foi quando Deus fechou o Mar Vermelho, matou aquelas pessoas, impedindo com que eles chegassem sobre o povo de Israel, a nascente de Israel, a esposa figurativa aqui, tanto na Bíblia, aqui em Apocalipse, quanto em Cantares de Salomão. E já havia uma se formando, uma irmã dessa mesma. E temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. E que faremos se essa nossa irmã, no dia em que dela se falar? Quer dizer, é o dia que vinha o comentário, vocês estão perseguindo essa, mas já está nascendo outra, já está se formando uma lá. Uma lá já está se formando, né? Então quer dizer assim que enquanto uma já estava preparada, uma já estava. Então isso é uma dor de cabeça para o diabo, uma dor de cabeça para os adversários de Deus, porque uma igreja já formada, já fortificada, fugindo dos seus adversários, mas já tinha outra já sendo forjada por Deus. E se for um muro, aí fala sobre os muros, sobre a proteção dessa que viria. E se um muro for, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, e secaremos com tábuas de cedro.
eu sou o muro. Quem é o muro? Deus. Eu sou o muro e os meus... Aí fala assim, eu sou o muro. Aí fala assim, os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus filhos como aquela que acha paz. Então veja que fala de muros, e fala dos peitos como torres. Naquele tempo, no tempo de Israel, e até tempos aí atrás, nos montes mais altos, eles faziam uma torre. Essa torre ela servia para vigiar os adversários, para ver a aproximação de longe, porque não existia tecnologia que hoje que não precisa de estar numa torre, num monte. Existe tecnologia com um binóculo, a pessoa muitas das vezes está dentro de um certo setor, né? E ele está observando de longe. Não, uma pessoa tem que ter uma torre para observar os seus adversários que estaria vindo. Então aqui fala de duas torres de proteção sobre essa vertente dessa igreja, né, de proteção, de vigia, duas torres de vigias espiritual para vigiar essa eleita, para vigiar essa vertente que viria ser um grande problema para os inimigos de Deus. E aqui fala dessa maneira assim: eu sou o muro, os meus peitos são como torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Nós somos a igreja, irmãos, mas a palavra de Deus, quando nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, uma igreja, que somos corpo, membro, você pode estar em guerra, você pode estar em tristeza, pode estar em depressão, você vai lá, Deus fala, você canta, você glorifica, você sai lá em paz. A paz toma o teu coração, toma a tua mente. Então fala aqui, essa que estava se formando aos seus olhos, aquela que se acha paz. E teve Salomão uma vida em Baal-Ramon, entregou esta vinha. Aí já entra aqui em outro assunto de vinha. E uns guardas, cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata da minha vinha que eu tenho, que está diante de mim. A 1000 peças de prata são para ti, Salomão, 200 para guardar o teu fruto. Tu que habita nos jardins, para tua voz a companheira, atentando fazê-la, pois também ouviu. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo e ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. Então aqui se pode ver que aqui é a relação do esposo para com a esposa. No final fala sobre o autor do livro, que é Salomão, né? Fala sobre a sua vinha, né? Fala sobre a vinha dele, sobre essa vinha trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que representa hoje para Deus somos nós somos a vinha do Senhor. Nós somos a vinha do Senhor que produz o bom vinho, o bom sabor para as pessoas. Você é a vinha do Senhor, né? E o Senhor é a videira onde se nascem as vinhas. Então ele termina aqui falando sobre as vinhas e a videira, que é Jesus Cristo. Então assim, Cantares de Salomão, você tem que pegar esse livro e ler espiritualmente. Ler todos os cantares de Salomão. Mas leia, irmãos, no sentido espiritual. No sentido espiritual você vai entender. Porque muitos, né, lê como um conto erótico. Para que esse conto erótico ele ponha na sua vida. Porque lá tem passagem que fala, o esposo derrama vinho sobre o seu umbigo, sobre o beijo que dá na esposa, pega a cabeça da sua esposa, né?
e vai falando, e a pessoa pensa que eu já vi pessoas que nem é crente, nem é cristã e fala, nossa, né, vocês são tão crentes, são tão, né, diz que são cristãos, são tão santarrão, mas na Bíblia contém contos eróticos. Veja só, irmãos, veja só, meus amados, irmãos, nós temos que entender as coisas, tem que entender o simbolismo de todas essas coisas que está na palavra de Deus. Não é simplesmente pegar esse simbolismo que Salomão está passando e colocar no figurativo natural da coisa, no sentido físico, né? E muitas das vezes querer criar isso como um propósito de sentimentalismo para atrair as pessoas, para colocar isso aqui como se fosse um manual para tua vida sentimental, como se fosse um manual para tua vida amorosa, e não é, irmãos. Deus, em nenhum momento na palavra de Deus mandou, porque isso aqui foi inspirado por Deus para um propósito espiritual, não para um propósito carnal, não para um propósito sexual, que como muitos estão colocando aí. Porque a Bíblia, né, irmãos, ela já descreve, Paulo já descreve como os casais se comportam. Lá ele já fala como é uma relação de um homem para com a mulher, como que o homem trata uma mulher, com respeito, com carinho, assim como Jesus trata a esposa, que é a igreja aqui, como vocês viram aqui, assim nós temos que tratar as vossas esposas. Se o Senhor Jesus honrou a igreja, que é a esposa, dando a sua própria vida, assim tem que ser o esposo. E muitos dizem que a Bíblia é machista. Então, Paulo já especifica. Paulo especifica para não deixar a promiscuidade, a prostituição, a lasciva entrar sobre o casamento. Tudo que vós for fazer para que o diabo não entre e não vos tente, orais. Orais, veja só a importância dos detalhes que Paulo entra. Quando vós fores se ajuntares para que o diabo não vos tente, orais. Mas tem gente pegando aqui as cartas de Salomão e transformando num conto erótico, para que você pegue o que está aqui e coloque na tua prática de vida sentimental. É um grande perigo para você abrir brechas para o adultério, para a pornografia, para a prostituição e muitas das vezes para a destruição do teu próprio casamento. E outra, se nós fosse olhar com a ótica do olho carnal aqui da Salomão, Salomão não foi um exemplo de marido para ninguém. Salomão não é exemplo de formar o teu sentimento, o teu caráter de homem ou de mulher, de romantizar alguma coisa. Teve mais de 1000 mulheres. Então, irmãos, nós temos que ser muito espiritual para não cair nesses laços. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.